Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo de 1 a 5, diz o seguinte. Pode continuar tocando baixinho a música, por favor? Obrigado, irmão. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui. Meus queridos, eu gostaria de falar de 2 aleijados, de 2 pessoas acamadas, de 2 pessoas que estavam moribundas, que perderam o seu propósito. A primeira pessoa é o paralítico de Cafarnaum. Mas antes de falar do paralítico, eu quero trazer essa reflexão. Eu quero meditar com vocês todo esse quadro de Maquir. E quem foi Mefibosete? E o que aconteceu de fato para que ele tomasse o rumo do seu propósito? Em primeiro lugar, quando nós falamos de Mefibosete, nós estamos falando de um aleijado. A sua cuidadora o deixou cair, e ele passou a morar na casa de um homem chamado Maquir. Maquir era um homem que cuidou daquele aleijado. Maquir foi o homem que tratou os verdugos, as intempéries. Maquir foi o homem que levantou um aleijado. Eu fico meditando todo dia, Maquir cuidando de Mefibosete, o homem que não poderia andar. Eu fico meditando Maquir cuidando da sua higiene. Eu fico meditando Maquir protegendo o seu físico. E aí eu fico pensando também a quantidade de verdugos que a gente sofre diariamente, constantemente, para sairmos do nosso propósito. E aqui a gente depara-se com um texto que revela que Mefibosete teria a mínima condição de voltar para o seu propósito original. Nós precisamos de uma casa de repouso. Às vezes, as revoltas internas, às vezes os nossos traumas, às vezes alguém nos deixou cair. Às vezes houve uma fatalidade, às vezes caímos, às vezes perdemos a direção, às vezes saímos do propósito, mas a ama de Maqui o deixou cair e saiu da vida dele, mas da vida de Mefibosete, desculpe. Mas Maqui aparece na vida de alguém que caiu. Quantas vezes você caiu? E quantas vezes você ficou prostrado porque não tinha alguém para ressignificar a sua fatalidade? Porque não tinha alguém para ressignificar o seu aleijamento almático? Porque não tinha alguém para ressignificar a sua crise existencial? Acordando à noite, olhando para o nada, olhando para a existencialidade como uma vacuidade almática, analisando o mundo dizendo: eu perdi. Não há mais solução para a minha vida, eu não tenho um propósito, eu não vou alcançar, eu estou aleijado na alma,
eu estou aleijado no espírito, eu estou aleijado nos meus sonhos, eu não consigo caminhar, eu não consigo andar. E como fazer isso? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Quando nós perdemos essa nitidez da nossa existencialidade, quando nós perdemos essa capacidade de fazer higienização daquilo que está na nossa mente, como um grande abismo que faz com que a gente fuja do nosso propósito, e essa higienização às vezes não é possível, então Deus levanta alguém para cuidar da nossa higienização mental. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar desse aleijamento almático. Deus sempre vai te dar a chance e a oportunidade para que você não fique nessa acomodação, nesse coma da sua existencialidade. Maqui aparece dizendo: Mefibosete, houve uma fatalidade na sua existencialidade, mas eu estou aqui para fazer com que você renasça, ressurja e volte a cumprir o seu propósito. Existem pessoas que vão carregar o seu aleijamento. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para levar você até o propósito, mesmo você já enfraquecido, aleijado, sem poder andar, mas o Senhor vai levantar uma casa de Maqui, alguém que não quer dinheiro, alguém que não quer glória para si mesmo, alguém ensimesmado, alguém introspectivo, alguém que está apenas querendo que você ressurja. Deus fará com que você apareça novamente, mesmo que você diga: Deus, eu tenho vários defeitos. Na verdade, Maqui não ficou olhando o aleijamento de Mefibosete. Maqui ficou observando a importância de cuidar daqueles que um dia esteve num palácio e saiu do palácio, aqueles que um dia foi uma estrela e deixou de ser estrela, aqueles que um dia perderam o propósito e agora estão perdidos. Maqui disse: você ficará na minha casa. Esta noite, se você perdeu o propósito, Deus tem um Maqui do seu lado para dizer: volte, eu vou cuidar, mas eu não tenho nada para te oferecer. Quando Deus tem um propósito para a nossa história, você não precisa ter algo para oferecer, você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a voltar à minha origem. A primeira característica que eu vejo na vida de Maqui foi ele não ter capacidade para fazer absolutamente nada. Já dizia Rubem Alves que a amizade é o encontro de duas solidões. Quando duas solidões se encontram, aí existe a amizade. Às vezes você precisa apenas de um amigo, às vezes você não precisa de uma oração para que o diabo saia, às vezes você não precisa de uma oração para que Deus te dê vitória, às vezes você precisa de alguém que acredite no seu propósito. Se essa pessoa acredita no seu propósito, você poderá ir mais além do que alguém apenas que está orando para que Deus revele o propósito. Existem pessoas que não precisam só de uma oração, existem pessoas que você tem que pegar pelo braço, existem pessoas que você tem que colocar na cadeira e empurrá-lo, existem pessoas que elas não têm mais força. Maqui não andava, Maqui não podia fazer absolutamente nada, mas Maqui tinha uma cadeira, era um cadeirante bem servido, era alguém que poderia dizer: Maqui, você não precisa se preocupar, eu estou aqui para te dar banho, eu estou aqui para ouvir seu choro, eu estou aqui para ver suas lágrimas, eu estou aqui para ouvir você. Às vezes precisamos de alguém só para nos ouvir, às vezes precisamos de alguém só para poder escutar, a escuta espiritual. A gente fala muito isso na psicologia, uma boa escuta. Às vezes precisamos de uma boa escuta. Às vezes não precisamos de palavras de vitória, muito positivismo exacerbado nos cansa. Às vezes as pessoas ficam: eu vou ter vitória, eu vou alcançar tudo, Deus vai me dar carro, vai me dar isso. Não sou contra nada disso,
mas às vezes precisamos entender que positividade exacerbada, ela pode até contrariar aquilo que nós chamamos de fé. Positividade exacerbada significa que eu creio em mim mesmo, é a fé na fé. Isso é quase um xamanismo espiritual. Mas quando eu digo, Senhor, eu sou fraco, eu sou esse Mefibosete, que não consegue andar, que não consegue ter propósito, eu estou aleijado, mas eu tenho a fé. A fé é a capacidade de você se ver aleijado, mas é a capacidade de você se ver em pé, lá na frente, através de Jesus Cristo. A fé não é o tempo todo você crer que vai acontecer. A fé é não saber se vai acontecer, mas continuar crendo que vai acontecer. Então, quando Maqui cuidou de Mefibosete, ele estava dizendo: você vai cumprir o seu propósito. Muitos de nós já ouvimos histórias de pessoas que perderam o seu propósito, e ele estava em Lodebar. Lodebar significa no hebraico lugar sem pasto. A segunda coisa que eu vejo é que, além de aleijado, ele estava em um lugar que não havia nenhuma prosperidade. Vocês acreditam que Deus pode levar você a cumprir o seu propósito em um lugar inóspito, em um lugar desértico, em um lugar sem esperança, em um lugar sem perspectiva? Já dizia Voltaire, a esperança é o alimento para a nossa alma. Imagine você viver em um lugar sem esperança. No hebraico, a palavra esperança tem o mesmo sentido da palavra fé no grego. Esperar, a palavra esperar no hebraico é se esticar. Mas ali em Lodebar não havia possibilidade de você se esticar, não havia possibilidade de você crescer. Ali era um lugar desértico. Eu quero dizer para esta igreja e para o pastor dessa igreja: isso é o Evangelho, isso que é fé, é aonde você não vê esperança, é aonde você não vê nenhuma possibilidade de crescimento, é aonde você descarta toda a possibilidade de que eu serei aquilo que Deus disse que eu serei. É ali que Deus fará a grande maravilha, para que você não se exalte, porque toda a glória e toda a honra sempre vai voltar para Ele. É por isso que Ele te tirou da onde Ele te tirou, para que você reconheça que todo o poder e toda a glória sempre será do Senhor Jesus Cristo. Ele estava em Lodebar sem comida, ele estava em Lodebar sem mantimento, estava agora vivendo em uma casa. Um homem que no hebraico significa também um nome estranho, vendido. Maqui quer dizer isso. Olha as condições, olha as características, olha aí bem as possibilidades. Se alguém estivesse falando de automotivação, você vai ganhar grandes vitórias, Maqui e Mefibosete seriam os dois mais improváveis que poderia ter vitória na terra. Morava no lugar deserto, morava de favor. Mefibosete não tinha a mínima possibilidade de viver o que ele viveu se não fosse por Maqui. Sabe, irmãos, você precisa ter um Maqui. Às vezes você quer ter o poder de Deus, você quer ter o Espírito Santo, isso é maravilhoso, mas às vezes precisamos ligar para alguém para que ele diga: eu sou o Maqui. Você não precisa dizer porque caiu, você não precisa dizer porque está aleijado, você só precisa aceitar que eu estou te ouvindo esta noite. Deus não quer saber os seus defeitos, como você fez, como você caiu. Deus só quer saber que você está num propósito, está no lugar certo, tem alguém cuidando de você. E se tem alguém cuidando de você, você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? E ali em Lodebar, Maqui estava cuidando de um aleijado. Eu quero também fazer aqui uma terceira referência. O lugar propício para o seu crescimento não é o lugar que tem muita prosperidade, não é o lugar onde as pessoas estão vestidas com roupas glamourosas. O lugar do seu crescimento é o lugar onde Deus te colocou como propósito. O propósito não são os seus sonhos. Sonho não é propósito. O propósito é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Jeremias disse: eu sou uma criança e eu não sei ser profeta. E o Senhor disse: eu te conheço antes de você nascer. Então Deus estava dizendo para Jeremias que ele era transhistórico. Ele era antes da história, ele era transhistórico. E Deus estava dizendo para Jeremias: eu te conheço antes da sua própria história. E quando Deus diz que nos conhece antes da história e já nos viu
depois da história. Isso quer dizer que esse é o nosso propósito, e você nunca vai poder fugir daquele que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então, quando você está no seu propósito, você não tem crise existencial. Muitas pessoas fazem medicina e depois nos procuram e dizem assim: eu estou abatido porque não quero ser médico. A profissão não é o seu propósito. Ah, mas eu queria ser médico, pastor. Eu queria ser doutor. Eu queria ter muito conhecimento. Você pode varrer a igreja, esse será o seu propósito. Você pode ser professora da escola dominical, esse será seu propósito. Porque Deus não é um Deus coletivo. Já dizia um grande teórico chamado Durkheim, quando ele fala que todo mundo gostaria de viver nessa coletividade, sem ser diferente. O grande segredo do reino é que Deus tem o sanguíneo, o indivíduo complicado, o indivíduo que você não pode pisar no pé dele, o indivíduo que chora por tudo, mas todas essas pessoas estão adorando no mesmo lugar e cada uma cumprindo o seu propósito. Já pensou se todo mundo fosse melancólico, fleumático, como eu sou fleumático, com poucas emoções? Imagine se todo mundo fosse sanguíneo, como aqueles irmãos que pulam, como aquele cantor que estava aqui, fervorosamente pulando e gritando. Então Deus tem que ter um que pula, o outro que fala baixo, o outro que grita, o outro que diz aleluia, o outro que diz fala Deus, o outro que se manifesta, e assim, isso é o reino de Deus, amém? E você fala com essas pessoas, elas têm características próprias, elas são diferentes e elas precisam cumprir o seu propósito. Deus não é coletivo, Deus é pessoal. Mas certa vez, Maqui estava ali cuidando. Quanto tempo você acha que pode durar esse cuidado que você precisa fazer com alguém que está sem cumprir o seu propósito? Eu não sei. Eu já cuidei de pessoas 20 anos e depois de 20 anos elas foram cumprir o propósito. Eu cuidei de pessoas que estavam cumprindo o propósito e faleceram. Eu cuidei de pessoas que estavam chegando no lugar, no ponto certo e morreram. Mas a culpa foi minha? Não, eu quero dar um conselho para vocês. Fique atento com o barulho do exército que está chegando na sua casa. Porque às vezes a gente está tão envolvido nessa nossa ensimesmação, nessa situação caótica, abismal, nosso sofrimento, sem ressignificar, que você não ouve o barulho de quem está chegando para te dar uma nova chance. A Bíblia diz que Maqui estava lá, cuidando de Mefibosete, e houve um barulho de um exército. O exército está chegando, alguém está chegando para dar boa notícia. Quando nós estamos ensimesmados com as nossas crises, com os nossos verdugos, a gente não acredita. Isso não é para mim. Tem uma notícia boa para você. Não, eu não acredito que seja para mim. Eu estou sofrendo tanto. Quem conhece aquelas pessoas que vivem na lamentação eternizadas e são viciadas emocionalmente? São pessoas viciadas emocionalmente. Elas vivem 24 horas desejando o mal, só pensam no mal. As coisas vão piorar na minha vida, Deus não está comigo, a minha oração não está sendo atendida, eu não acredito nisso, olha o meu estado. Deus, se o Senhor estivesse comigo, eu não seria um aleijado. Se o Senhor estivesse comigo, a minha vida seria diferente. Se o Senhor estivesse comigo, eu teria outra oportunidade. Eu lembro-me quando eu fui fazer a minha universidade, eu era o único negro da turma, e vocês viram, né? Eu sou tão privilegiado que eu casei com uma branca. Aliás, ela é privilegiada, glória a Deus por isso. Mas na verdade, a minha vida sempre foi assim, né? Aliás, a Maria Cláudia é uma história muito interessante. Eu vim dar uma palestra aqui em Itajaí, em um grupo de irmãos que estavam saindo da igreja católica, e eles estavam reunidos, já era uma igreja evangélica, e a Maria Cláudia estava lá, e aqueles irmãos estavam fervorosos, e eram irmãos maravilhosos. Aliás, eu tenho muitos amigos padres e tenho muitos irmãos católicos que eu tenho intimidade. Aliás, nós não podemos dizer quem vai ser salvo, só Jesus salva. Amém? E Maria Cláudia estava lá com 16 anos, com aquela roupa calça jeans, com a roupa do colégio, e Maria Cláudia estava assistindo a minha palestra. E vocês sabem, né? As mulheres gostam de homens seguros, e aí vem a minha exacerbação de narcisismo cultural. As mulheres gostam de homens seguros, firmes e que passem realmente
uma característica completa. Mulheres gostam de homens bonitos, relativamente sim, mas elas querem mais o homem seguro, que tenha uma posição mais segura. E ela olhou para mim e disse: é esse aí. E ela tentou falar comigo depois do culto, e ela disse: pastor, eu vou fazer uma prova, e eu gostaria que o senhor orasse para que eu passasse na prova. E eu, muito radical, fleumático, frio, fechado, olhei para ela e disse: a irmã estudou? Ela disse: eu estudei. Eu disse: Deus fará alguma coisa se você estudou. E depois eu saí e falei para o líder dessa célula, que é o pastor Juscelio, que hoje é do Mevan. Eu disse: pastor Juscelio, quem é aquela menina? Ele olhou para mim e disse: não se atreva. Aí eu disse: eu apenas perguntei quem era a menina. Ele disse: não se atreva. E passou o tempo, passou os anos, e Deus colocou no meu coração, e é assim que acontece. Você está distante do seu propósito, você está distante da sua visão, e Deus coloca alguém na sua vida, e você diz: agora eu encontrei essa pessoa. E o exército estava chegando, e aquele exército veio fazer o quê? Em Lodebar, um lugar insignificante. É lá naquela secretaria de educação que você diz: nunca tem um aumento. É lá naquela clinicação que você diz: ninguém me reconhece. É lá na sua família que as pessoas dizem: esse menino vai ser um grande problema na família. É lá onde as pessoas dizem: essa mulher, ela vai me dar muito trabalho. Mas foi lá que o exército chegou de Davi. O exército chegou para dizer: acabou o verdugo, acabou o sofrimento. Agora eu vim trazer ressignificado para a vida de Mefibosete. Quando Deus levantar alguém na sua vida e colocar alguém do seu lado, eu costumo dizer que quando Deus coloca uma pessoa de conexão do nosso lado, Ele não está colocando para você tirar proveito dessa pessoa, Ele está colocando porque existe um propósito a ser cumprido. Deus não trabalha com experiências pífias, Deus não trabalha com experiências frívolas, Deus só trabalha com experiência para que você cumpra o propósito dEle aqui na terra. E eu quero profetizar nesta noite que quem estiver aqui, quem veio, vai sair daqui sabendo que um grande exército está chegando na sua casa, com um grande barulho, dizendo: Mefibosete, boa tarde. Oh, vocês lembram o meu nome? Sim, seu nome foi citado no palácio. Enquanto você está lamentando, chorando, berrando, quebrando as paredes, seu nome está sendo citado no palácio. Alguém está falando do seu nome no palácio. Alguém está dizendo quem é você no palácio. Ah, pastor, mas a minha vida não vale nada. Alguém está lembrando de você. Alguém está dizendo: ele existe e nós vamos buscá-lo. Vamos encontrá-lo. Ah, mas ninguém sabe onde ele está. Ele agora está na pobreza, ele está bebendo cachaça, ele agora se desviou. Não importa como você esteja, aleijado, acamado, em coma almático, o exército virá para te pegar, e com honra você vai entrar de novo no palácio do Senhor Jesus. Enquanto você está abatido, seu nome é citado por Ziba. Mas pastor, por que Ziba citou meu nome? Propósito não tem como você fugir. Você pode fugir um dia, 2 dias. Eu fugi muito do propósito. Eu não queria ser pastor. Quando criança, eu tive um sonho com 8 anos de idade. E eu sonhei que eu seria pastor, seria doutor e seria um homem próspero. E acordava pela manhã. Minha mãe era da Assembleia de Deus, daquela igreja bem radical naquele tempo, que se você dissesse que ia tomar banho no rio de short, você seria excluído da igreja naquela ocasião. Hoje não temos mais isso, graças ao Senhor Jesus, né? Então eu acordei pela manhã e falei: minha mãe, eu vou ser doutor, pastor, e vou ser um homem próspero. Minha mãe estava com 14 filhos, todos estavam ali, dependendo, pela graça de Deus, de uma comida, porque meu pai faleceu com 57 anos, minha mãe ficou muito pobre, e eu acordei pela manhã dizendo que seria rico, pastor e doutor. Então minha mãe disse: o demônio entrou no meu filho, ele quer tirar a minha paz, não é possível, eu não tenho comida pela manhã, e o diabo está dizendo que ele tem que me perturbar. Então minha mãe chamou aquelas irmãs
da Assembleia de Deus, e aquelas irmãs foram lá em casa, e minha mãe disse: eu preciso que vocês façam uma libertação com meu filho de 8 anos de idade. E eu lembro do nome de uma delas, irmã Marinha, e se vocês soubessem como foi a liturgia exorcista naquele momento, vocês ficariam assustados. Então minha mãe foi para a cozinha, fez chamate, ela gostava muito de chamate, e abriu o creme carque, e começou a comer e tomar chamate, e conversavam baixinho com aquelas irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus, e falavam baixinho, baixinho, e me colocou no sofá da sala, e disse: fique aí. Aquela irmã queria expulsar, possivelmente, uma perturbação espiritual. E aquela irmã disse: irmã Antonieta, há quanto tempo esse menino acorda sonhando essas coisas? Ela disse: quase todos os dias. A irmã Marinha disse: esse tipo de demônio eu conheço, são difíceis de sair. Então me colocaram no sofá, e eu fiquei no sofá. Pastor Fernando, isso é fato, isso não é uma história para boi dormir, mas é uma história que aconteceu comigo. E eu fiquei no sofá sentado, e a irmã Marinha disse: fecha os olhos. Eu fechei. Diga seu nome. Eu disse: meu nome é... Aí disse meu nome completo. Ela disse: meu Deus. Sai, demônio, eu te ordeno, não perturba a irmã Antonieta, eu te ordeno que essas visões não venham mais, eu te ordeno que esse sonho não apareça mais, eu te ordeno que essa criança fique livre, em nome de Jesus. Agora abra o olho, diga seu nome. Eu dizia meu nome completo. Eu não disse irmã Antonieta, eu não tenho essa missão. Só irmã Maria Andrade que expulsa a legião. Então convidaram a irmã Maria Andrade, e ela foi à minha casa. E quando ela chegou, ela disse: quem está sendo usado pelo diabo aqui? Minha mãe disse: não é usado, é o diabo que está colocando visões malucas na cabeça do meu filho. Ele disse que vai ser doutor, que vai ser rico e que vai ser pastor. Isso não pode, eu não tenho comida para dar aqui em casa, e está me trazendo perturbação. A irmã Maria Andrade disse: eu conheço esse demônio, isso é legião. Então me colocou de novo no sofá, elas foram para a cozinha, beberam o chamate, comeram o creme carque, e voltaram de lá, e olharam para mim: diga seu nome. Aí eu disse meu nome, e expulsaram aquele demônio. Agora diga seu nome de novo. Eu repeti meu nome. Ela disse: eu sabia, tem alguma coisa estranha com esse menino. Um dia eu vi Oséias de Paula. Quem lembra do cantor Oséias de Paula? Oséias de Paula chegou na minha casa, eu tinha 8 anos de idade. Ele disse: olha, Augusto, você vai ser uma pessoa muito conhecida no mundo, e você vai ser rico, pastor e doutor. Eu disse: ah, minha mãe, agora não é só eu que estou falando, quem está falando é Oséias de Paula. Ela disse: isso é espiritismo, não é possível. Mas um dia havia uma convenção da Assembleia de Deus naquela cidade, e todo mundo teria que hospedar alguém na casa. Naquele tempo não se hospedava nos hotéis, se hospedavam nas casas. Minha mãe foi escolhida para hospedar uns irmãos de Osasco, de São Paulo, da Assembleia de Deus. E quem tocou na campainha era uma irmã profeta, e ela tocou, e eu sempre era muito atento, eu sempre fui muito imperativo. E quando tocou, aquela irmã olhou para mim e disse: qual é o seu nome? Eu digo: outra não. Eu disse: eu sou filho da irmã Antonieta. Ela disse: não vou entrar até que sua mãe venha aqui. Eu disse: meu Deus, ela descobriu. Ela olhou para minha mãe, aí minha mãe veio assim e disse: eu sou a mãe dele. Então minha mãe ouviu o que ela não gostaria de ter ouvido. Ela olhou para minha mãe e disse: não toque nesta criança, ele será pastor, doutor e rico, e vai te sustentar na sua doença. Você não pode deixar que as pessoas determinem aquilo que você será. Você tem que ressignificar os prejuízos da alma. Você tem que ressignificar as crises da alma. Você tem que ressignificar a sua crise existencial. Olhar para cima e dizer todos os dias da sua vida: aleijado, em pé, adoentado, acamado, em coma, eu ainda vou cumprir meu propósito na terra. E é essa a palavra de Deus.
E sabe, meus irmãos, o exército chegou, carregou. Você imaginou? Você não tem comida, acabou o dinheiro, sua conta bancária só tem R$100. Chega um exército e diz: você vai para o palácio. Mas por quê? É porque caiu do céu a mágica? Propósito. Mesmo que você esteja na sarjeta, alguém vai lá falar sobre Jesus. Você está na boate, alguém vai falar sobre Jesus. Você diz: estou escondido, ninguém aqui me vê. Eu vou colocar uma máscara, eu vou pintar meu rosto. Alguém vai colocar. Uma vez eu queria fugir do propósito pastoral. Eu estou cansado, e quando eu comecei a fazer doutorado, a nossa mente fica perturbada. Você sabe como é que funciona. Então, eu comecei a pensar: será que eu devo ser pastor ou não devo ser pastor? E quando um bêbado passou um dia e disse: olha, Jesus te ama. Eu disse: não posso deixar de ser pastor. Olha quem está mandando. Você tem que evangelizar essas pessoas, você tem que ajudar essas pessoas. O exército chegou e disse: Lodebar não tem comida, é um lugar sem pasto, mas eu vim buscar uma pessoa que está aleijada. Onde está essa pessoa? Deus vai te carregar todos os dias, até você chegar num palácio. Você caiu hoje, Ele vai te carregar amanhã. Você vai cair amanhã, Ele vai te carregar de novo. Porque o seu lugar não é em Lodebar, o seu lugar não é no deserto, o seu lugar é no palácio. Estão falando de você lá há muito tempo. Estão falando ao seu respeito há muito tempo em Lodebar, no palácio. E quando chega no palácio, você acha que vai sentar, tem uma casinha para você, tem um lugar discreto para você, mas você vai sentar na mesa do rei. Aleluia. Essa igreja é uma igreja de muita unção, glória a Deus. Eu quero dizer algo para você, algo claramente na sua vida. Quando carregaram aquele homem, carregaram um propósito. Mas Jesus entrou em Cafarnaum, e havia um aleijado também, um paralítico em Cafarnaum. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, a palavra grega diz assim: e ele voltou para a aldeia. No grego está assim escrito: e ele voltou para perdoar. E Jesus voltou para Cafarnaum, para um aleijado também, para um paralítico. Você vê como Jesus sempre quer tirar as pessoas dessa acomodação, desse aleijamento almático. Pastor, eu perdi minha mãe, não consigo esquecer. Eu acho que Deus não foi bom comigo. Essa pandemia eu perdi meu pai, essa pandemia eu perdi tanta coisa. Eu não quero saber o que você perdeu, eu quero saber o que Deus tem para você daqui para frente. Tem muitas histórias que você precisa contar. Quantos acreditam ainda que não terminou de contar as suas histórias? Você tem que contar ainda muitas histórias. E depois que Deus me prosperou, eu sustentei minha mãe com mal de Alzheimer, com os remédios que vinham dos Estados Unidos, que era 5 salários mínimos por mês. E eu orei para que ela não morresse durante 11 anos. Até que um dia Maria Cláudia estava grávida e eu recebi um telefonema. Alguém disse: sua mãe está sendo impedida de ir para a glória. E há um homem na sua família que é um pastor, que está orando para que ela não vá para a glória. Ele disse: Maria Cláudia, eu recebi esse telefonema, só tem eu na família como pastor. Eu acho que eu vou entregar minha mãe ao Senhor. Nós sentamos na mesa para tomar café e eu disse: vamos orar. Senhor, eu entrego minha mãe agora nas suas mãos. Naquela mesma hora ela faleceu. Se você pensa que o mundo acaba quando você morre, eu tenho uma notícia: isso é muito triste para a sua vida. Quando você morre, você está sendo promovido para a glória de Deus. Nossa base não está na terra, a nossa base é o céu. E ele entrou em Cafarnaum para perdoar pecados. A palavra grega também diz que ele entrou em Cafarnaum para perdoar, para curar. E você sabe que aquela casa estava cheia, ninguém podia entrar com aquele paralítico, mas 4 homens também, assim como Maqui, entrou naquela casa. Eu não sei se você está me entendendo nesta noite, mas Deus vai trazer pessoas para carregar a sua cama, para carregar o seu aleijamento. E como a história de Maqui, de Mefibosete, que estava na casa de Maquir, assim foi a história daquele paralítico. Os 4 amigos pegaram o paralítico e olharam pela primeira porta e viram que não podia entrar. Você sabe, irmãos, quando nós queremos sair do aleijamento, as portas estão fechadas.
Elas não estão abertas. Ou você acha que as pessoas estão lá esperando você com portas abertas? Elas estão todas fechadas. Tem gente te atrapalhando, há gente falando que não vai dar certo, há outras pessoas dizendo isso é impossível. Mas aqueles homens, quando viram as portas fechadas, eles disseram: vamos olhar para cima. Olharam para cima. Vocês estão entendendo que vocês devem olhar para cima? Mas olharam para cima, pastor, como? Olharam para o telhado. Quando as portas ficarem fechadas, Deus vai te dar uma estratégia. E a estratégia é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. A porta está fechada, não tem como entrar. Aqueles 4 homens, pastor, eles não ficaram pensando: oh, a porta está fechada, oh Deus, como eu vou abrir essa porta? Eles olharam para cima. Esta noite a porta fechou. Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A terceira coisa que eles fizeram: Deus, olhamos para cima. E agora? Agora, atitude. Vamos subir neste telhado. Irmão, subir significa sacrifício. E Deus quer que você faça alguns sacrifícios. E esta noite é olhar para cima e começar a fazer sacrifício. Não é só olhar sabendo que Deus é o socorro bem presente na angústia. É olhar para cima, saber que Deus é o socorro bem presente na angústia, mas eu tenho que dar os meus passos. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero sair dessa paralisia, dessa situação. Já dizia Victor Franklin: quando as coisas não estão boas, você deve melhorar a si mesmo. Então você tem que olhar para o sacrifício. E subir no telhado era um sacrifício. Eles subiram no telhado. Agora o outro problema, a quarta questão ali, é como chegar perto de Jesus. As pessoas, todos os dias, a rede social, e agora com esse dicionário novo, eu vou te cancelar, eu vou te bloquear, você está bloqueado nas minhas redes sociais. As pessoas entram em nossas redes, querem dar opinião. Esse seu cabelo está feio, essa sua roupa está feia, se eu fosse você, usava essa maquiagem. Esses demônios, esses verdugos, esses vampiros espirituais e vampiros sociais estão todos os dias na nossa rede social. E você fica: oh Deus, eu estou acabado. Então, se você não quer que esses vampiros continuem na sua vida, então você encontre pessoas que você pode ter aliança e conexão, e não apenas que te admirem, porque você está vivendo esse veneno da sociedade, do narcisismo social e cultural, querendo idolatria para si mesmo, a egolatria, querendo dizer: eu preciso que você me elogie para alguma coisa. Você precisa de gente que veja você no fundo do poço, que carregue essa cama, suba no telhado e ainda diga assim: agora eu vou abrir o telhado. Deus vai levantar pessoas que não vão só fazer sacrifício por você, Ele vai abrir o telhado. Ele vai te colocar: mas pastor, o que é abrir o telhado? Colocar você no ponto certo, no lugar certo, pastor, no lugar aonde você precisa estar. Não é só fazer sacrifício, ajudar a pessoa, não é só dar dinheiro, não é só pagar a faculdade dessas pessoas, não é só incentivá-las, não é só dar uma palavra de amor, é colocá-las no lugar certo. As pessoas que entrarem no CI para pedir uma bolsa de alimentação, para pedir um vale para pagar a luz, para pedir qualquer coisa, elas vão continuar por um período. Isso é sacrifício. Ela está no telhado, mas por um período vai ficar no telhado, mas depois o pastor dessa igreja vai colocá-las num lugar certo, onde Deus vai mudar a sua história. Não é o tempo todo no telhado, é descer e ir para o lugar certo. E o lugar certo que Deus tem para a sua vida é que você saia daqui nesta noite cumprindo o propósito perene, cumprindo o propósito eterno. Você não é uma ameba, você não é um acidente biológico, você não está aí a esmo, você não está aí acidentalmente. Você tem uma história, você é histórico, você é transhistórico, você é antes da história. Deus te deu um nome e esse nome precisa ser conhecido
reconhecido aqui na terra, não pelo seu dinheiro, não pela sua cultura, não pela sua fama, não por nada que você tem, mas porque você está cumprindo o propósito de Deus aqui nesta igreja CI, e você será colocado no lugar certo. 4 homens disseram: Ele está ali. O centro sempre será Jesus, o centro sempre será Cristo, o centro sempre será a glória de Deus na sua vida. E aqueles 4 homens disseram: o centro está ali. Eu vou descer você. Você entrou no CI desviado, você entrou no CI divorciado, você entrou no CI arrebentado, você entrou no CI sem recurso, você entrou no CI drogado, você entrou no CI vivendo na prostituição, você entrou no CI com 4 pessoas te carregando, você entrou no CI vivendo a depressão, você entrou no CI vivendo a angústia, mas 4 pessoas colocaram você, não apenas ajudando você a chegar aqui, mas quando chegaram aqui disseram: aqui está o centro, Jesus Cristo, o Rei, aquele que pode todas as coisas, aquele que vive, é aquele que reina para sempre. Alguém pode dizer amém por isso? Glória a Deus, aleluia, é o centro. Várias pessoas aqui foram carregadas durante muito tempo. Eu já carreguei muitas pessoas, mas eu posso olhar e posso ver como elas mudaram. Eu não quero aleijado a vida toda na minha frente. Eu não quero carregar aleijados o tempo todo. Eu quero que você saia dessa cama e que você entenda que quando Jesus olhou para aquele paralítico, Ele não disse: levanta. Ele disse: eu vou te dar uma coisa, eu vou melhorar a sua autoestima. Eu vou dizer que você tem propósito. Eu vou dizer que você não pode ficar ouvindo vozes estranhas, vozes vampirizadas, vozes que vêm para roubar o seu sentido, vozes que vêm para roubar a sua identidade. Eu vou dizer uma coisa: você está perdoado. Vocês não entenderam? Jesus estava dizendo: estou restaurando toda a sua história. Curva a sua cabeça. Aleluia.